Sheila, vamos fazer conexão direto com a Secretaria Estadual de Educação. O secretário Rocieli Soares apresenta nesse momento o calendário do ano letivo de 2021, dando detalhes aí sobre questões de aprovação, reprovação, assunto importante, a gente vai direto para lá. Ele é o nosso coordenador da COPED, que é a coordenação pedagógica da Secretaria de Educação, além de termos aqui nossa chefe de gabinete, professora Renilda, que coordena grande parte desses trabalhos, assim como o nosso professor Haroldo, que é o nosso secretário executivo, que também está aqui. E, desde já, um grande beijo a todos os professores que já estão acompanhando também aqui a coletiva, pedindo só para o pessoal olhar, acompanhar o chat, a minha equipe, e corrigir o vídeo que não está saindo lá, por favor. Eu tenho uma breve, não exatamente breve, né? Mas eu tenho uma apresentação que é importante, eu vou pedir a paciência de vocês, porque vamos trazer várias informações aqui, mais detalhadas para vocês, e ao final a gente vai abrir para as perguntas. Então, peço licença e paciência de vocês, mais uma vez agradecendo a participação de todos. É a primeira vez que a gente está fazendo a coletiva também aqui por vídeo, também para prestigiar a imprensa do interior do Estado, que é tão importante, e agradeço e peço paciência, caso a gente tenha que melhorar esse processo para as próximas vezes. Então, colocando, como vocês podem ver, a aprovação certamente um debate muito importante. Isso tem sido discutido fortemente, nesses últimos meses no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, a bem da verdade, e trazer para vocês esse tema é fundamental. Pode passar. Um dos temas que é importante lembrar é que nós temos um maior risco de abandono e de evasão nesse ano do que em anos anteriores, né? Então, as crianças e adolescentes mais pobres, especialmente, já estão apresentando quase 5 vezes mais chances de não concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Isso é um estudo feito pela Unesco, pelo Banco Mundial, pelo Programa Alimentar das Nações Unidas, e a gente não pode fechar o olho para isso, especialmente no desafio desse momento. E, obviamente, períodos longos, a gente tem sempre reforçado essa mensagem, períodos longos sem aula já trazem um prejuízo gigantesco, mesmo em tempos que não são de pandemia. Esse tema a gente tratou quando a gente foi fazer a mudança no calendário, sobre a reorganização das férias de meio de ano, que eram antigamente de 30 dias, passaram a ser organizados de 15 dias no meio do ano e 2 breaks em abril e outubro. Eu vou falar sobre isso no calendário, mas é um tema importante. Pode passar. Um desafio importante que a gente precisa destacar aqui para vocês é que o aluno pode progredir e não apenas aprender. Então, aliás, ele pode regredir, né? A gente está falando de um período, tem um estudo feito na Holanda que tem indicado as dificuldades, especialmente desses tempos aqui de pandemia, a dificuldade da aprendizagem se realizar apesar de todos os esforços que estão sendo feitos. Os estudos estão ali embaixo, apontados para vocês, caso queiram ter acesso. O que eles têm dito é que a aprendizagem tem avançado muito pouco nesse ano, e em muitos casos tem regredido, ou seja, o aluno está voltando para trás. Uma criança que fala poucas palavras poderá voltar a falar menos palavras do que estava falando antes da pandemia. Uma criança que estava em processo de alfabetização pode estar regredindo neste processo de alfabetização. Isso serve também para o jovem, em muitos aspectos da aprendizagem, especialmente para os mais vulneráveis, mas não exclusivamente. Isso é uma regra que pode servir para a escola particular, para a escola pública, para qualquer uma delas. Esse é um alerta importante e esse estudo deixa isso muito claro e é uma preocupação grande. Pode passar, por favor? Portanto, essa retomada ela é realmente desafiadora. Nós temos o avanço na trajetória escolar foi discutida amplamente dentro do Conselho. Acho que foram mais de 30 dias, aproximadamente 30 dias de debate.
porque não é um tema simples, não é uma solução simples, não é corriqueira. Esse já é um debate sempre importante, independente do tempo de pandemia, mas para essa resposta da pandemia e pós-pandemia, porque a gente não está falando somente de 20, a gente está falando de 20, de 21, é fundamental. Então, hoje, obviamente, a nossa orientação para as escolas estaduais, e esse parecer é vinculativo, obrigatório para as escolas estaduais, é que o aluno, obviamente, deve seguir a sua trajetória escolar. Primeiro, a gente tem que visar, a partir do que o Conselho aponta e os próprios estudos da Secretaria, buscando promover o engajamento desse jovem, estimular a continuidade dos estudos. Primeira coisa, né? A gente teve agora o prêmio de gestão escolar e as primeiras colocadas, todas elas tiveram um trabalho sobre busca ativa, sobre engajamento, como fazer o estudante entrar de volta na escola, ainda que usando, obviamente, os métodos que a gente tem utilizado nesse ano, né? E, obviamente, o outro ponto importante é que a gente deve favorecer essa aprendizagem à medida que o aluno avança nessa trajetória. Então, a aprendizagem é o nosso centro, é sempre muito importante, mas ela, obviamente, se dá de um jeito diferente, como aponta o estudo da Holanda, como apontam os nossos estudos feitos e no mundo inteiro nesse momento. Pode passar. O ciclo de aprendizagem, nós já falamos sobre isso, mas aqui a gente gostaria de deixar mais claro, até porque isso agora está normatizado, lembrando que o parecer do Conselho Estadual está já homologado, está publicado no Diário Oficial, no dia de hoje, portanto vigente. Eu espero que não entre nenhuma mensagem do WhatsApp de alguém. Que saiu a apresentação do ar, peço desculpas aqui, o pessoal que está no centro de mídias ainda está vendo a apresentação. O pessoal que está aqui na coletiva é que tiraram a apresentação. Por favor, isso. Obrigado. Retornando então. Então nós organizamos no ponto da aprendizagem. A aprendizagem, isso é importante porque é uma diferença que a gente precisa esclarecer. O ciclo da aprendizagem se dará entre 2020 e entre 2021. Aqui a gente está exemplificando isso para considerar que os 4 bimestres deste ano que estão acontecendo também serão considerados para aprovação do ano de 2021, no quesito de aprendizagem, certo? Então é como se o primeiro bimestre do ano que vem vai se tornar o 5º desse ciclo, o segundo do ano que vem será o 6º, o terceiro do ano que vem será o 7º e o 4º do ano que vem será o 8º. Portanto, obviamente, nós vamos trabalhar com este ciclo de aprendizagem, considerando a evolução do que o aluno deveria aprender dentro desses 2 anos, ao longo de 8 bimestres. O conjunto de habilidades de agora, mais o conjunto de habilidades posterior. Pode passar. Dentro ainda do ciclo de aprendizagem, obviamente, algo fundamental. Nós vamos dar mais oportunidade para que esse jovem possa continuar progredindo, certo? Ele tem que apresentar o mínimo de atividades. Se ele não apresentar o mínimo de atividades, eu vou explicar aqui com alguns casos, obviamente, ele poderá não progredir. Então, nós não estamos falando de uma progressão automática para todo mundo, certo? Ele tem que ter o mínimo. Importante alertar as famílias, importante alertar os próprios estudantes. Existe sim, a escola vai estar avaliando isso como um mínimo. Mesmo que você não alcance a aprendizagem idealizada, você poderá prosseguir desde que tenha esse mínimo. Mas mesmo para estes estudantes que eventualmente ainda não tenham apresentado, nós vamos gerar sempre mais oportunidades. Então, ampliar as oportunidades nesse momento é fundamental. Então, dentro do ano letivo de 2020, para aqueles que não fizeram ainda as atividades, para que possam prosseguir para o próximo ano, nós estamos identificando esses estudantes, notificando os próprios estudantes e os seus responsáveis. A gente está com os kits das atividades minimamente
disponibilizados para as famílias, muitas já retiraram, outras ainda a retirar, vou falar um pouco sobre isso também. E a avaliação das atividades, vai ter obviamente uma avaliação das atividades e um processo amplo de recuperação, além da recuperação durante o mês de dezembro, obviamente, mas especialmente no mês de janeiro, que a gente vai estar fazendo durante janeiro de 2021. Pode passar? Dentro da identificação dos estudantes, nós estamos olhando para as notas, frequências do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre. Obviamente que as notas e a frequência do quarto bimestre só são lançadas ao final do quarto bimestre, que vai ocorrer somente lá em dezembro. Mas o sistema está possibilitando que, por exemplo, o aluno que não apresentou uma atividade do primeiro bimestre, retorne agora para a escola, com apoio da escola, que está fazendo um trabalho incrível, o trabalho dos professores. Seria, então, importante que as famílias procurem, porque eles podem recuperar este eventual tempo que não tenham participado. A gente está identificando esses estudantes que têm maiores dificuldades, seja qual for o motivo, e oferecendo a eles novas oportunidades, obviamente, a partir da participação dessas atividades. A Secretaria de Educação tem um sistema de monitoramento de abandono escolar, o SMAE, para apoiar as escolas nesse processo de busca ativa. Mas assim, destaco muito o esforço que as escolas, os professores têm feito. Durante a matrícula foi um esforço gigantesco para que nenhum aluno deixasse de se rematricular ou matricular na escola, mas a busca pelos estudantes tem sido uma marca muito importante durante esse ano. Então esse processo tem sido fundamental com o começo da identificação, tanto pela Secretaria quanto pelas próprias escolas. Identificados quais são esses estudantes, aqui a gente está falando, por exemplo, hoje em torno de 15% de estudantes não entregaram nenhuma atividade durante o ano. Esses alunos hoje têm sim uma possibilidade, uma probabilidade maior de retenção, caso eles não entreguem atividades para a escola. Então, é importante, não só estes, aquele que entregou poucas atividades também precisa estar complementando as atividades dentro do que a escola vai estabelecer, inclusive, como mínimo. Pode passar. O segundo ponto que a gente falou, então, da notificação, se a gente já identificou, a gente vai buscar o estudante para que ele tenha a frequência e siga o próximo ano, para a próxima série, será essencial que ele entregue essas atividades. Então, a gente vai estar alertando, a gente vai estar disparando SMS, a gente pelo próprio centro de mídias, que a gente vai estar enviando e-mail, sinal de fumaça, o que tiver de possibilidade de comunicação. Aqui pedimos à imprensa que nos ajudem como serviço mesmo de comunicação às famílias nesse momento. É muito importante para a gente. Mais uma vez agradecendo aqui a participação de todos. E todos os estudantes responsáveis devem ser informados, que devem apresentar as atividades mínimas para comprovar a frequência. Lembre-se que ainda que a aprendizagem ainda seja um grande desafio, no mínimo para ter alguma coisa de frequência, nós exigimos que tenha algumas atividades. Este é um ponto que nós vamos estar trabalhando, estamos trabalhando incansavelmente, estamos disparando entre hoje e amanhã já SMS para todos os telefones cadastrados, inclusive os novos aí da rematrícula, e já reforçando outros meios, e semanalmente teremos grupos recebendo notificações expressas da Secretaria sobre a sua situação. Pode passar. Sobre a disponibilização e entrega de atividades. Mas a gente tem atividade online, a gente tem atividade feita pela secretaria, atividade feita pela escola, a gente tem material impresso, a gente tem uma série de formas. A forma como se dará essa entrega, muitas vezes é diferente dependendo da realidade que a escola obviamente está inserida, a realidade do estudante, que deve ser considerada, se ele está numa região de mais difícil acesso, se ele está numa região que não tem a conexão. Obviamente, nós temos que ter planos ABCD aí para todas as áreas. Mas a gente tem, por exemplo, entregue kits, né? A grande maioria dos estudantes já retirou os kits impressos de atividades nas escolas, mas ainda temos, e se for necessário, enviaremos mais para as escolas.
Os professores, sempre que possível, solicitar a entrega dessas atividades essenciais, sempre considerando o que já foi entregue. Então, obviamente, a gente está pedindo aos professores que eles já tenham material impresso, que considerem isso nesses materiais mínimos que a escola vai eleger como o básico para a continuidade desses estudantes, né? Os materiais didáticos e as avaliações, portanto, também devem ser considerados e outros disponibilizados pela Secretaria. Nós temos o caderno São Paulo Faz Escola, a gente tem material da alfabetização, o próprio material Aprender Sempre. Então, temos muitos materiais que devem ser considerados e a escola vai fazer essa avaliação do mínimo, porque eles têm realidades distintas. É muito difícil a Secretaria fazer uma avaliação à distância do que é o mínimo ou não. Certeza de acerto muito maior se a escola, o professor, o conjunto da equipe da escola fizer esta avaliação. Podem passar. A avaliação das atividades entregues pelos estudantes, então, no quarto ponto, né, os professores vão avaliar, obviamente, as atividades recebidas e no conselho de classe vão sempre estar decidindo sobre o prosseguimento da trajetória do estudante, se ele vai progredir ou não. Essa é uma decisão, obviamente, que por fim caberá à escola. Mas se ele entregou as atividades, mesmo que tenha dificuldades, problemas na aprendizagem, ele deve prosseguir e a gente trabalha para a recuperação desses estudantes. As aprendizagens não desenvolvidas no período de 2020, por exemplo, adequadamente, obviamente por todas as dificuldades que estamos passando, vamos ter de contemplar no nosso plano de reforço e recuperação de 2021 e, obviamente, essa é uma das grandes prioridades. E lógico que a gente vai ter que dar muita formação para apoiar as nossas equipes, os nossos professores e as equipes gestoras para a realização também deste conselho. A gente começa a fazer formações imediatamente a respeito deste tema para dar mais suporte às nossas equipes escolares, né? Pode passar. Em relação à recuperação, um processo, além da recuperação que a gente já está fazendo, paralelo agora em 2020, dizendo para todos os estudantes, se você não entregou, procura a escola, para que você possa avançar nisso. A gente também vai ofertar a recuperação em janeiro de 2021. Caso ele não tenha entregue, por exemplo, as atividades previstas, ele pode, por exemplo, fazer essa recuperação no mês de janeiro. Então, vamos dar mais oportunidades, vamos sim contratar mais professores durante o mês de janeiro, se for necessário. Não é obrigatório para o professor. Então, o professor, mas eu quero minhas férias porque eu preciso descansar, e merecidamente as terá. Então, obviamente, para aquele professor que quer ganhar um extra, que quer fazer alguma atividade a mais, e vamos contratar mais professores para este período, para dar oportunidade aos nossos jovens. O Centro de Mídias estará funcionando durante o mês de janeiro, a gente vai ter atividades à distância, mas também ofertando a possibilidade de recuperação presencial e acompanhamento por professores, né? Então, um esforço intensivo com aulas presenciais e o apoio do Centro de Mídias vai ocorrer durante o mês de janeiro. A gente já tem sido procurado, tem bastante professores que poderão também ter, obviamente, a sua participação à medida que desejarem. Pode passar, por favor. Bom, estávamos acompanhando aí, a coletiva segue lá na Secretaria Estadual de Educação, palavra do secretário Rocieli Soares, falando sobre diretrizes de aprovação, reprovação, retomada das aulas no ano que vem, o que ficou decidido até aqui, porque eu acho que vai longe essa coletiva, né, Sheila? Mas primeiro ali ele começou fazendo uma explanação rápida dos grandes desafios que a pandemia impôs, e eu e a Sheila até conversávamos aqui fora do ar, né, sobre a regressão do ensino, né? Não é que o aluno fique estagnado, mas ele desaprende, né? A gente às vezes até esse termo. Pequenininhos, né? Aqueles estão se alfabetizando, né? Exatamente, esquecem palavras, regridem mesmo. Pois é, e diante desse cenário, o que ficou decidido aí pela Secretaria, e a gente acabou de ouvir, que haverá um ciclo de aprendizagens, ou seja, 2020, o ano letivo de 2020, o ano letivo de 2021, será um único ciclo de aprendizagem formado por 8 bimestres. Então, por mais que o governo do estado tenha dito,
a aprovação é automática, não vai haver reprovação em 2020, as notas e o conteúdo de 2020 vai ser usado, ou serão usados, as notas e o conteúdo serão usados para a aprovação no ano que vem, né? E esses 4 bimestres de 2020, o aluno foi aprovado automaticamente, mas o desempenho dele, a avaliação dele vai contar nota para a aprovação em 2021. Então eles vão ter que correr atrás, né, do prejuízo, até porque esse número chamou muita atenção na coletiva, né, Sheila? 15% dos alunos da rede pública não entregaram nenhuma atividade. É muita coisa, A gente né? está falando de 500 mil de alunos. É. Que simplesmente não entregaram nenhuma atividade desde que as aulas foram interrompidas. Então é uma situação realmente complicada, porque eles vão ter que correr atrás desse prejuízo. E como correrão atrás desse prejuízo, né? A secretaria vai fazer um monitoramento, vai fazer ali uma limpa, vai atrás desses alunos, identificar que alunos são esses. Esses alunos serão notificados, receberão kits de aprendizagem, terão que fazer atividades e por essas atividades serão avaliados. E aí, não consegui recuperar o tempo perdido. Em janeiro do ano que vem, haverá um novo processo, que eles chamaram aqui de um processo amplo de recuperação com aulas presenciais, perdão, com aulas presenciais, e o aluno terá uma nova oportunidade de fazer essa nova avaliação. Ou seja, por mais que o ano, em resumo, né, o ano tenha sido perdido, pelo menos a gente diz isso, embora o secretário sempre diz, não é um ano perdido, o ano foi perdido. 500 mil de alunos que não fizeram uma atividade, Nada. o ano é perdido. E mesmo que eles estejam aprovados automaticamente para o ano que vem, as notas, a avaliação, o conteúdo de 2020 vai valer também para 2021.